João 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu gostaria que você gravasse essas palavras do Senhor Jesus. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água aqui não é o batismo, está se referindo à palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, para o novo nascimento, Deus usa a palavra de Deus e o Espírito Santo. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos ler versículo 14. E como Moisés, ainda o assunto continua com esse homem, Nicodemos, o Senhor está falando com ele sobre o novo nascimento. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, ou assim é necessário, que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos para o próximo livro, é Atos, capítulo 4, versículo 12. É o próximo livro a seguir, Atos, capítulo 4, versículo 12. As palavras do apóstolo Pedro. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, salvação só existe, foi deixado para uma pessoa, o Senhor Jesus. E por último, Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 20. E versículo 11. Aqui nós temos o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21, versículo 7. Vamos ler o versículo 8. Apocalipse 21 e 8. Mas, quanto aos tímidos, aqui tímidos não é pessoa envergonhada, que tem vergonha de falar, mas tímido em relação às coisas de Deus. Ele tem vergonha de se identificar com Cristo. O mesmo vale para os incrédulos. Não é pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que nunca
confiaram em Cristo para a sua salvação, os incrédulos e aos abomináveis. É interessante que está numa lista de pecados que para os homens é tão horrendos como realmente é. Mas note, os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Lemos bastante. Nós acabamos de ler versículos destacando coisas únicas. Primeiro nós lemos sobre o novo nascimento, ou o nascer do alto, nascer de cima. Então, o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. É uma coisa muito simples de entender mentalmente, né? Não tem dificuldade. Aquele que não nascer de novo, nascer do alto, não pode entrar e não pode ver o reino de Deus. Vamos pensar sobre isto um pouquinho depois. Depois também nós lemos em Atos capítulo 4, versículo 12, que Deus estabeleceu aqui na terra, para nós, para os seres humanos, um único Salvador. Não, ninguém precisa procurar na mãe dele, nos apóstolos, Maomé, Buda, ou em qualquer outra pessoa ou religião, porque Deus dos céus, Ele, diz o versículo, que em nenhum outro há salvação. Então, isto exclui tudo, inclusive você e eu. Nem nós podemos nos salvar. Se nós achamos defeito nos outros e fraqueza, impotência, somos excluídos também. Em nenhum outro há salvação. O versículo está aqui. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado por Deus, a não ser Jesus Cristo, seu Filho, pelo qual devamos ser salvos. Essa é uma notícia boa? Porque Deus, Ele tira de cena tudo e todos. Porque realmente tudo e todos são muito fracos. Podemos nos impressionar com algumas coisas neles ou nelas, mas no decorrer do tempo, a nossa confiança neles vai ser abalada. Mas o Senhor Deus, coloca diante dos nossos olhos, os olhos da fé, o seu próprio Filho, o seu eterno Filho. E não somente nós contamos com Ele como o Filho eterno de Deus, mas nós podemos contar, a nossa fé pode se alimentar com alguém que tomou o nosso lugar numa cruz e sofreu a nossa causa, os nossos pecados, e Deus aponta para esta pessoa como objeto da nossa fé, para que possamos descansar e confiar nele. E a Bíblia diz ali, o versículo está dizendo, pelo qual devamos ser salvos. É isto que a palavra quer dizer mesmo. Salvação. Sabe o que significa salvação? É salvação. Esses dias, eu fiz o exemplo aqui de um salva-vida tentando salvar uma pessoa. Não adianta ele trazer até a metade, ou até um pouco, e deixar o homem para seguir o restante. Então, ele não foi salvo. Ele foi meio salvo. De repente, o homem pode morrer ali, na beira da água, porque
A sua fraqueza é tanta, a sua impotência é tanta. Então, salvação é tirar o homem e deixar com vida. Também, se tirar o homem e deixar morrer, não é salvação. É assim com a salvação que nos leva para o céu, que vem de Deus através do seu Filho. É salvação. Algo que nos dá garantia, eu estou salvo. Salvo para entrar no céu. Isto é bom demais, mas é real e é possível. Deus está afirmando na sua palavra, e Deus não brinca como os homens brincam com Ele. Ele não brinca. Mas por último, nós lemos também de um único destino e um único lugar para todo pecador que morrer sem a salvação. O lago de fogo. Ninguém gosta de pensar neste lugar e ninguém gosta de pensar que ela está indo para lá. Mas se você soubesse que você está indo para lá, o que você faria no seu caso hoje? Nós vamos pensar depois um pouquinho sobre isto, mas posso adiantar para você, João está vendo no futuro ainda, quando isto foi revelado para ele. Note que ele disse, e vi os mortos grandes e pequenos. Grandes e pequenos aqui não é crianças e adultos, mas grandes e pequenos na terra. Um médico, um presidente, um doutor, um filósofo, um pobre, um varredor de rua, uma pessoa pouco estudo, um trabalhador. Ele viu. Então vai ter pessoas lá para serem lançadas no lago de fogo. Tem alguém sentado no trono aqui, que é o juiz? Essas pessoas estão aqui. Note, ninguém dali foi para o céu. Não é porque eu cortei a leitura, você pode chegar em casa e ler toda a parte. Eu tive que pular, porque não temos tempo aqui de ler tudo, mas você pode ler. Ninguém dali foi para o céu. Mas então por que o pessoal está ali naquele lugar? Para quê? Num trono, perante um juiz? Para cada um receber o castigo no lago de fogo conforme as suas obras, conforme os seus pecados. Nem todos vão sofrer iguais lá. Mas faz diferença? No nosso pensamento não faria, hein? Não indo para o céu já é um inferno. Agora, entrar no lago de fogo e sofrer graus diferentes, isso é muito pior. Mas este é um assunto que Deus vai decidir no futuro. E eu espero, meu amigo, que você não esteja lá, por amor da sua alma. Porque não precisa. Estas reuniões aqui, e hoje nós estamos pregando para que você tenha a salvação de Deus. Mas vamos pensar, porque a nossa hora voa. O Senhor Jesus deixou bem claro, sem o novo nascimento, ninguém pode ver e nem entrar no reino de Deus. Então, uma pergunta muito simples. Você já nasceu de novo? Não sabe? Não tem problema. Porque este homem também, mesmo sendo um religioso, um fariseu, um doutor numa religião, ele não sabia o que era o novo nascimento. Ele lia as escrituras do Antigo Testamento, ele ensinava outras pessoas, mas ele não sabia o que era o novo nascimento. Então o Senhor explicou para ele. Ele disse, o novo nascimento é o seguinte: aquele que não nascer da palavra de Deus e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar. Será que ele entendeu isto? A obra da salvação não é uma questão de raciocínio lógico. Tem pessoas que
tem boa memória, boa mente. Ela tem facilidade de entender as coisas, então ela soma 1 mais 1 é 2 e... Então esse assunto é fácil. Mas note, o novo nascimento é uma obra que Deus opera na alma da pessoa, usando a palavra dele e o Espírito Santo. Aí muda tudo, né? Porque a sua mente, as suas emoções, é você que domina, você que lida. A hora que você quiser. Mas não é você que manda na palavra de Deus e nem no Espírito Santo. Você, meu amigo, e eu um dia tive que chegar nesse estado, nesta condição, você tem que dar lugar para a palavra de Deus e para o Espírito Santo de Deus operar, para começar uma obra do novo nascimento. O novo nascimento, já adianto para você, não é um processo. Ninguém nasce num processo, né? Uma criança não nasce num processo. Chegou a hora do nascimento, existe a gestação, existe aquela preparação. A mesma coisa, a pessoa que nasce de Deus, Deus está trabalhando naquela alma. Pode ser uma vez que vem ouvir o Evangelho, não precisa ser uma série de reuniões. Mas Deus tem que operar, Deus tem que falar através da sua palavra, e não é só uma questão de entender na cabeça. O Espírito Santo tem que falar no seu coração. Eu faço uma pergunta, não responda para mim. Tem lugar na sua vida, na sua alma, no seu ser, para a palavra de Deus e o Espírito Santo trabalhar, para ele explicar, para ele produzir este sentimento da necessidade deste novo nascimento, que você precisa nascer de novo. Note, o Senhor Jesus disse, aquele que nasceu da carne é carne. Traz uma natureza carnal só para este mundo, com desejos pecaminosos, mas aquele que nasce do Espírito é espiritual. Então, na nossa carne, nós não podemos fabricar a salvação. É Deus, meu amigo. Então, o negócio é o seguinte. Você pode morrer ouvindo o Evangelho sentado aqui nesses bancos, velhinho, e nunca nascer de novo. É bom você estar aqui. É bom que mais pessoas estivessem aqui. Mas existe uma necessidade, meu amigo, de você abrir o seu coração, não só os seus ouvidos e a sua mente, para deixar a palavra de Deus e o Espírito de Deus falar com você, lhe convencer de coisas que talvez você não esteja muito de acordo. Por exemplo, se você nasceu na carne, como nós, trouxemos coisas que nós gostamos e achamos que Deus, para nos salvar, nos dar vida, Ele tem que concordar com isto. Mas não é assim. O Espírito Santo vai estabelecer o que Deus quer na sua palavra. E a primeira coisa que Ele quer é o arrependimento dos seus pecados. Porque Deus está oferecendo no novo nascimento é automaticamente uma nova vida. Você quer uma nova vida para você? Esta nova vida é a vida que vai condizer com a sua morada no céu. Entrar no reino de Deus e ver o reino de Deus. Mas isto começa aqui em vida? Tá, então vamos esperar que Deus faça isto em nós, né? O Senhor Jesus não deixou o assunto assim. Ele disse para Nicodemos, e está dizendo para nós, ele disse assim, então, daí é só Deus, tá? Eu acredito na Bíblia, mas e aí, como é que isso funciona? O Senhor explicou tudo. Ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem, falando dele mesmo, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note, este versículo diz,
que é possível uma pessoa perecer? Conhece a história da serpente no deserto? Nicodemos conhecia. O povo de Israel pecou. Por causa dos seus pecados, Deus mandou o juízo. O povo se arrependeu dos seus pecados e foi a Moisés para pedir misericórdia de Deus e salvação. Deus mandou Moisés fazer uma serpente igual àquela que estava mordendo eles, de metal, levantar numa haste, e todo mordido que olhava para ela não morria fisicamente. O que essa história quer dizer? A mesma coisa. Nós pecamos contra Deus. Ou você não? Hã? Mas os seus pecados, no seu íntimo, no seu coração, está clamando pela misericórdia de Deus? Você tem medo de morrer e entrar no inferno hoje? É isto que o Senhor está dizendo para Nicodemos e para todos nós? Nicodemos, como Moisés levantou a serpente no deserto para salvar aquelas pessoas que estavam morrendo por causa dos seus pecados, assim é necessário que o Filho do Homem, eu mesmo, seja levantado lá na cruz, para que todo aquele que nele crer em mim, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí entra o lado do pecador. Deus vai operar no coração, na sua alma, no seu coração, através da palavra e do Espírito Santo. E o que você vai fazer? O que eu fiz um dia. Deus mostrando que em meus pecados eu ia para o inferno e merecia. Mas Ele também mostrou e mostra para todos ainda hoje que Cristo lá na cruz foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Meu prezado ouvinte, Cristo na cruz, Ele levou os teus pecados sobre aquele madeiro. E Ele sofreu por causa dos teus pecados. E Ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Existe um lugar na sua vida para Deus fazer esta obra? Você pode. Eu com 18 anos, olha, eu nunca fazia isto, mas eu podia pregar para todos, porque eu ouvi 18 anos o que você está ouvindo talvez alguns meses, alguns aqui alguns anos. Mas eu não era salvo. Deus várias vezes falou comigo. Mas nunca chegou ao ponto de eu realmente dar valor para aquela obra que Deus estava falando no meu coração. E abrisse os meus olhos, como já ouvimos, os olhos dos cegos para verem Cristo. Ele, como nós acabamos de ler em Atos capítulo 12, Ele pode salvar. Ele foi escolhido por Deus para ser o nosso Salvador. Ele é o seu Filho eterno. Em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O Senhor disse ali que Deus enviou o seu Filho a este mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, note, já está condenado. Toda pessoa pensa que tem que cometer o último pecado. E então, aí eu estarei condenado. Eu não cometi aquele último. Não, meu amigo. Você já está condenado. É o que ele disse. Quem crê no Filho não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. É questão de tempo. Você, hoje, por isso que ele disse, o Filho foi enviado ao mundo não para condenar o mundo, porque já está condenado. Então ele veio para salvar. Tomamos de novo o exemplo aí do mar e alguém lá. O que ele precisa? É de um Salvador, o que está se afogando. Ele não precisa de mais água. Não adianta levar mais água para ele, não. Nem largar uma roupa por cima dele. Não precisa. Até um saco de dinheiro também ele não vai querer. Ele precisa de um Salvador.
porque ele está morrendo, ele está condenado. A mesma coisa, o Filho de Deus veio ao mundo para nos salvar, porque nós já estávamos condenados. No meu caso, eu já estava, porque eu já fui salvo. Creia no Senhor Jesus, você será salvo também. É o que a palavra está dizendo, é o que Cristo está dizendo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, só tem uma única maneira de você entrar no reino de Deus: com o novo nascimento. Esta é uma obra do Espírito Santo que vai levar o pecador a Cristo, à cruz de Cristo. Por quê? Ele vai mostrar que existe uma necessidade profunda em você, que está condenado e basta morrer assim como está, e vai abrir os seus olhos no inferno. Mas, para terminar, nós temos aqui perante nós uma grande cena que ninguém gosta de pensar. João está dizendo que estava um trono branco, havia alguém sentado ali, e fugiu os céus, fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Então, isto é um trono no ar, aonde vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Então, pessoas suspensas no ar, um trono no ar, e tem alguém sentado ali. Por outros versículos, nós sabemos que é o Senhor Jesus, porque Deus deu todo juízo para ele, tanto para salvar, como também para julgar. Agora ele não é mais o salvador dessas pessoas. Note, elas já morreram. São só mortos que estão ali. Porque todo pecador que não for salvo, ele vai morrer. Só não vai morrer aquele salvo que, quando Cristo voltar, vier até as nuvens, ele vai ser arrebatado e vai ser levado para o céu vivo. Os crentes mortos nos sepulcros vão ressuscitar e vão subir junto com eles. Mas aqui nós temos pessoas diante de um trono por causa dos seus pecados. No tempo de vida, elas desprezaram a Cristo. Aqui no mundo, o mundo faz distinção entre as pessoas, né? Branco, negro, amarelo, índio, americano, russos, pobre, rico, doente, alguns com mais inteligência, outros menos. Aqui não existe. Ali só existe uma classe de pessoas, pecadores condenados, para serem lançados no lago de fogo. João diz aqui, vi. Ele já viu o futuro. Será que ele viu você lá? Se você quer escapar deste lugar, o Evangelho não é para assustar as pessoas. É para avisar. Nas serras, viajei já bastante, existe várias placas, mais do que uma rodovia normal, curvas. Nas serras existe a possibilidade de gelo. As placas não estão ali para assustar, estão para avisar. Se você não dá importância para as placas, bem possível que a pessoa vai chegar o que as placas estavam avisando. A mesma coisa as Escrituras. Deus, ele está apresentando um Salvador porque você e eu um dia estava condenado. Apresentando um Salvador e mostrando que você necessita desse Salvador. Porque este aqui é o fim. É o fim de cada pecador. E você não deve brincar com esse assunto. Porque a fila está andando. Talvez o próximo de Sombrio, Araranguá, seja eu. Eu estou preparado para ir para o céu.
Mas se for você, você já nasceu de novo? Você já foi salvo? Eu vou terminar. Qual é a diferença entre o novo nascimento e salvação? Quando isso acontece? Isto acontece quando a pessoa crê no Senhor Jesus. As duas coisas juntas. Novo nascimento nos fala, aquela pessoa era um filho de Adão. Ele só nasceu da carne, o primeiro nascimento. Agora, quando ele crê em Cristo, ele nasce na família de Deus. Deus dá o poder para todos aqueles que creem no Filho dele se tornarem filhos de Deus. É isto que é o novo nascimento. A salvação é mais fácil, né? Salvação, você está sendo salvo de algum perigo. O pecador, ele é salvo dos seus pecados, de todos os seus pecados que ele cometeu durante a sua vida. Ele é salvo do poder do pecado agora. É por isso que o crente mais não precisa continuar na prática dos seus pecados. Ele tem condições de vencer todos os seus vícios, os seus maus costumes, as suas coisas que antes ele era fraco, porque agora ele nasceu de Deus, ele é uma nova criatura, o Espírito Santo está nele. Então ele é salvo, salvo do inferno, salvo do lago de fogo, salvo para Deus. Tudo isso você recebe quando você crê em Cristo. Você pode fazer isto hoje. Nós não chamamos ninguém aqui para frente porque esta obra é obra de Deus, como nós já pensamos. É Deus. É Deus. Nós vamos enganar você, você vai se enganar. Então, deixamos Deus operar na sua vida e Deus salvar você. Aí não tem ninguém enganado. Nem ele se engana e nem você. Se você vier, podemos considerá-lo como um crente, mas e aí? Você não nasceu de novo. Então, vá a Ele. Ele vai lhe salvar verdadeiramente. E você será um crente. Começando uma nova vida para o céu. Crê no Senhor Jesus Cristo. Você será salvo.